Olá, alunos do sexto ano, professores e a todos que vão participar de mais uma aula do sexto ano de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre clima atmosférico e mudanças climáticas. E comigo está aqui a professora Milene. Professora Milene, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia a todos os alunos, professores, PCRPs que nos acompanham para mais uma aula aí do sexto ano, do nosso terceiro bimestre, né, professor? Terceiro bimestre. Antes de começarmos a aula, eu queria apresentar a equipe curricular que ajuda a fazer essa aula. Nós temos aqui a equipe curricular de Geografia da COPED SEDUC, né, com a professora Andréia, a professora Mariana, a professora Milene e o professor Sérgio, que fazem parte aí da equipe curricular de Geografia, ok? Então nós vamos ver aí o que nós vamos trabalhar hoje. Então vamos lá, habilidades do currículo paulista. Então acompanhem aí na tela. A habilidade de hoje é a habilidade 3C, diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares. A unidade temática é conexões e escalas, objeto de conhecimento, relação entre os componentes físicos naturais, certo? Nós temos aí a 7ª FECESP, né, que é a Feira de Ciências aqui de São Paulo, que é uma ação pedagógica desenvolvida pela SEDUC, com os objetivos de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza, ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. Então, fala a Feira de Ciências, né, mas são todas aí as áreas que fazem parte, ciências humanas, ciências da natureza, né, professora? Muito bem. Todas ciências, né? Sim. E é legal, né, professor, que fica o convite aí para que os alunos conversem com os professores, lembrando, né, que o prazo já está um pouquinho em cima. Então, converse aí com seus professores, né, sobre a possibilidade aí da pré-iniciação científica, seja ele de ser o professor de ciências humanas, ciências da natureza, né, ou de matemática. Então fica a dica aí para vocês. E para a gente poder dar início aí à nossa aula, nós vamos ter agora a apresentação de um vídeo de um aluno. Então na aula passada, né, nós falamos sobre a questão da diferença entre o clima e o tempo e as observações, as percepções, né? E aí nós recebemos através das redes sociais um vídeo que ficou super bacana do aluno João Pedro. Esse aluno ele é da Escola Estadual Professor Geraldo Martins dos Santos, do município de Paraibuna, né? Então, vocês vão acompanhar, né? Ele é uma atividade desenvolvida pela professora de Geografia, professora Marta. Então, vocês vão acompanhar. Mas antes de acompanhar o vídeo, eu queria que vocês observassem as paisagens que o aluno vai mostrar no vídeo, as percepções, né? O que ele narra como percepções, é muito bacana, é muito interessante. Então, acompanhem o vídeo. Olá, meu nome é João Pedro, estudo no Geraldo Martins, estou no 6º ano. Estou fazendo esse vídeo para o Centro de Mídia e minha professora Martinha, sobre o lugar onde eu moro. Hoje o dia está sendo mais ou menos nublado e a temperatura de hoje foi 31 graus, com ventos leves, mais ou menos leves, né? E mais ou menos para noite, né? Foi de 24 graus e continuando com ventos leves, né? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e muito obrigada. Depois nós vamos repassar o vídeo, né, para mostrar aí as paisagens, né? Mas vamos falar sobre uma retomada. Então, nós tivemos um probleminha, né? Porque o vídeo ele travou na primeira tela, mas a gente vai conseguir passar novamente, porque esse vídeo ele é muito legal, porque o aluno ele mostra várias imagens, né, de percepções do ambiente, do local onde ele está. Então a gente teve um pequeno problema técnico, mas já foi resolvido e agora nós vamos conseguir observar na íntegra o vídeo do aluno João Pedro. Olá, meu nome é João Pedro, estudo no Geraldo Martins, estou no 6º ano. Estou fazendo esse vídeo para o Centro de Mídia e minha professora Martinha, sobre o lugar onde eu moro. Hoje o dia está sendo mais ou menos nublado e
temperatura de hoje foi 31 graus, com ventos leves, mais ou menos leves, né? E pra mais ou menos pra noite, né? Foi de 24 graus e continuando com ventos leves, né? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e muito obrigada. Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo super legal do aluno João Pedro, né, da Escola Estadual Professor Geraldo Martins. Então aí fica de inspiração, né, para os outros alunos, essa super iniciativa. Eu gostaria de agradecer também a professora Marta, que desenvolveu essa atividade junto com ele, toda a equipe gestora da escola, né, professora Catarina, o professor Beto, a todos os professores da unidade escolar e também a diretoria regional de ensino, né, da região de Taubaté, que é a diretoria que essa escola pertence. Então, mais uma vez, parabéns ao aluno João Pedro por esse trabalho super legal. E já fazendo aí a nossa retomada, né, da aula passada, acompanhei aí na tela, nós falamos um pouquinho da diferença entre o tempo e o clima, falamos da importância da previsão do tempo, né, a previsão do tempo no nosso dia a dia, no cotidiano, né, para que a gente utiliza essa previsão do tempo, quanto é importante a gente, né, ter aí um panorama dos próximos dias em relação à previsão, né, os diferentes climas no Brasil e no mundo, como eles se comportam, o que é o clima, né, então todos esses assuntos eles foram assuntos discutidos na aula passada. E aí, falando um pouquinho do clima do Brasil, né, retomando aquela ideia de clima, nós não podemos, né, esquecer que, segundo o IBGE, né, há 3 tipos de clima no Brasil: equatorial, tropical e temperado. O clima equatorial abrange boa parte, né, do nosso país, englobando principalmente aí a região da floresta amazônica, onde chove quase, né, que diariamente, faz muito calor, né, tem características bem específicas. Já no clima tropical, varia de acordo com a região, mas também é quente, com chuvas menos regulares. O sul do Brasil é a região mais fria, nela predomina o clima temperado, né, que no inverno pode atingir temperaturas inferiores a 0 grau e até ter uma ocorrência de neve. Não é comum no Brasil a gente ter ocorrência, né, de neve, mas nós temos alguns pontos específicos que podem ocorrer. E aí vocês vão acompanhar um mapa, né, do Brasil Clima, que vem contextualizar tudo isso que nós falamos. Inclusive, na nossa aula passada, nós tivemos uma atividade bem legal, onde vocês precisavam identificar aí o clima, né, do nosso estado, da cidade onde você reside. Então fica aí esse mapa, né, para ilustrar toda essa contextualização da questão relacionada ao clima. E para a gente poder dar início, nós vamos aí para um momento de sondagem. E o professor Antônio vai fazer a leitura com vocês desse momento. É isso aí, vocês vão fazer agora uma sondagem, 2 perguntinhas básicas, né? Então vamos lá na tela, acompanha aí. O que você sabe sobre mudanças climáticas? A primeira questão, e como essas mudanças interferem no nosso dia a dia. Faça um comentário no chat, daqui 1 minuto nós voltaremos, tudo bem? Então vamos lá. Temos aqui algumas respostas, professora. A Rebeca falou que interfere na temperatura, a Daniela também falou que interfere na temperatura, também a Isadora, né? Então eles estão todos falando aqui, interfere
na temperatura. O Juan falou uma mudada climática. Uma mudada climática, Isso. muito bem. Essas duas perguntas, né, da sondagem, elas são perguntas aí que vão contextualizar a nossa aula, né? Inclusive, nós vamos ter um vídeo bem bacana que vai falar sobre as questões das mudanças climáticas. Mas antes disso, vai ficar para vocês na tela uma dica de estudos complementares. Aí nós temos o link, né, de acesso ao Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, né? Lembrando que o CPTEC, ele faz parte, né, ele é vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e aí embaixo nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia, que também tem um endereço, e utilizando o QR Code aí ao lado, vocês conseguem ter acesso à página. Então, se vocês quiserem nesse momento, aproveitem para fotografar ou tirar o print, né, para que vocês possam acessar essas páginas. Tem muito conteúdo legal, né, que fala sobre a questão do clima, do tempo no nosso país. Então, vale a pena conferir. E nesse momento, né, nós tivemos aí esses questionamentos de mudanças climáticas. Nós temos aí um vídeo, né, professor? Isso, um vídeo aí, né, porque vai falar, né, porque é sobre o assunto do clima, né, por que nós devemos se preocupar com o clima, como é que eles interferem no nosso dia a dia, né, então é super importante prestar atenção, porque ele dá um destaque, né, sobre essa questão aí das mudanças climáticas. Então vamos aí acompanhar o vídeo? Mudanças climáticas. O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, introduzido em 1827 por Fourier. O efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC,
indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10 mil anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas. O homem está mudando o ambiente. A cada hora, 9 mil pessoas somam-se à população mundial. A cada hora, 4 milhões de toneladas de gás carbônico são emitidas. A cada hora, 3 espécies são extintas, 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais. A cada hora, atividades humanas adicionam ao ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo. A cada hora, 1.200 hectares de florestas são derrubados. Como isso afeta a nossa vida? Há 2 cenários extremos. Um com maiores emissões e, portanto, pessimista, e outro menos pessimista. O cenário pessimista estima um aumento da temperatura entre 4 e 6 graus Celsius, ocorrência de extremos de chuva e seca, alteração da distribuição das áreas dos biomas, alteração na biodiversidade, impactos na saúde da população, na agricultura e na geração de energia. O cenário menos pessimista prevê um aumento médio de temperatura de 1 grau Celsius a 3 graus Celsius e impactos parecidos com o cenário pessimista, só que em menores proporções. Como você pode ajudar? Muitos prejuízos causados pela ação indevida do homem na natureza são irreversíveis. As espécies que foram extintas nunca mais existirão, e a diminuição do grau de aquecimento global depende da vontade dos governos e das pessoas em reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Mas cabe a cada um de nós mudarmos nossos costumes para uma nova realidade de vida. Você pode ajudar bastante na conscientização de pessoas mais velhas, dos governantes e dos meios de comunicação. Construindo um novo planeta. Veja algumas dicas que você pode seguir e passar adiante. As áreas verdes são importantes para reduzir as temperaturas máximas. As árvores trazem sombra e frescor ao ambiente sem gasto de energia. Uma cidade com muitas áreas verdes é menos quente. Pintar telhados com tinta refletiva diminui a temperatura interna da construção. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfalto e concreto também está mais protegida das inundações. O Brasil é um dos únicos países que fabrica automóveis do tipo flex, que funcionam com álcool ou gasolina. O álcool é menos poluente do que a gasolina, dê preferência a esse combustível. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. É fundamental encontrar caminhos para o desenvolvimento dos biomas sem degradar essas regiões. E quando você crescer? Você pode participar da preservação do planeta sendo um pesquisador da área de mudanças climáticas ou da área de ciências do sistema terrestre, ou um cidadão consciente de suas responsabilidades. Veja algumas questões para as quais os cientistas estão buscando respostas. Como enfrentar os grandes aumentos do nível do mar que ocorrerão por causa do derretimento do gelo continental? Como modificar e adaptar a agricultura à nova realidade ambiental? Como salvar espécies da fauna e da flora de uma possível extinção? Como preservar a biodiversidade da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, tão importante para o equilíbrio ambiental de todo o planeta? Como manter a qualidade de vida que conhecemos hoje sem aumentar o nível de emissão de gases de efeito estufa? Mudanças climáticas no INPE. As causas das mudanças ambientais e seus impactos são objeto de estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área de ciência do sistema terrestre tem como um de seus objetivos gerar cenários que mostram as mudanças que poderão ocorrer no uso e na cobertura da Terra,
Os pesquisadores também estudam as implicações das mudanças ambientais no desenvolvimento do país. O INPE lidera a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, que gera e dissemina conhecimento e tecnologia para que o Brasil possa responder aos desafios provocados pelas mudanças climáticas globais. Muito bem, estamos de volta, né? Esse vídeo ele é super bacana, é um vídeo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e ele traz aí, né, uma relação muito intensa com as nossas perguntas da sondagem. Então, se o aluno naquele momento de sondagem ainda não tinha uma base, né, teórica para responder, agora com esse vídeo, né, eu acho que ficou um pouco mais claro. Lembrando que lá na nossa sondagem, né, o professor Antônio leu para vocês o que você sabe sobre mudanças climáticas. Eu acredito que agora, né, se tem algum aluno que ainda estava com um pouco de dúvida, já tem aí um know-how um pouco maior, e como essas mudanças interferem no nosso dia a dia. Né? Esses dois questionamentos, eles são super importantes para vocês discutirem nas salas virtuais nesse momento, com os professores de vocês, com os colegas, né? E quando nós falamos em mudanças climáticas, nós precisamos pensar, e aí, o que está sendo feito? Né? Quais são os estudos que nós temos? E aí nós temos a Agenda 2030. E dentro da Agenda, né, 2030, dentro dessas percepções, nós temos um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que trata exatamente dessas questões, né? Que discute esses itens, que fala sobre as questões relevantes sobre as mudanças climáticas, né? E esse é o ODS, né? O Objetivo de Desenvolvimento número 13. E para isso, para a gente começar a contextualizar essas questões, nós temos um vídeo, né, professor? Exatamente, né? A ONU preocupada em ensinar as crianças, né, porque é desde criança que a gente aprende, né, dessa questão da sustentabilidade do planeta. Então tem os objetivos sustentáveis, né, e nós vamos ver um vídeo, que é um plano da ONU, né, para ensinar as crianças, e até ampliar esse ensinamento com a luta contra a pobreza, a desigualdade, e principalmente na questão do tema de hoje, que é mudanças climáticas. Então vamos aí acompanhar o vídeo, porque é importante acompanhar além do aprendizado, que vai ter uma atividade em cima disso. Tudo bem? Imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar.
Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem, ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. É isso aí, o vídeo bastante educativo. Vamos ver se o pessoal aí do 6º ano aí prestou atenção, né, professor? Então nós vamos ter 2 perguntinhas em cima do vídeo, acompanhem na tela. Qual é a proposta apresentada no vídeo e o que são chamados ODS, né, e qual a sua finalidade? Nós vamos dar 1 minuto e meio, respondam no chat e aí já retornaremos. Bom, professora Milene, bastante contribuições aqui, vou falar só algumas, né, porque não dá tempo. Né, a Amanda, cuidar da natureza, né, o João Pedro fala de como cuidar do planeta, né, a Maria Eduarda fala que nós somos responsáveis por nosso planeta, né, o Felipe ensinar sobre mudanças climáticas, né, então várias questões aí falando sobre natureza, clima, né, tem uma aqui também que fala sobre a Júlia, fala mudar o nosso país, que é interessante também, né? Sim, eu acho que é importante justamente ter essa consciência, né, do que é discutido no vídeo. O vídeo ele fala, né, sobre os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele explica, né, ele apresenta aí a Agenda 2030, esses objetivos que devem ser alcançados até o ano de 2030. Então, lembrando que nós estamos em 2020, né, nós temos aí 10 anos, né, professora? Precisamos pensar aí e pensar na questão do futuro, né? O planeta está aí e o planeta está para vocês, que estão aí no 6º ano. E agora, para que a gente consiga entender a dinâmica um pouco mais do objetivo 13, que é o objetivo que nós estamos, né, trabalhando, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Fica a dica aqui também para que você entre no site da ONU, da Organização das Nações Unidas, que lá tem todos os 17 objetivos, né? Hoje nós vamos trabalhar especificamente o número 13, mas fica a dica para que vocês conheçam todos os objetivos. Então agora, nesse momento, nós temos um vídeo, né, professor? Isso, esse vídeo vai retratar da ODS, que retrata do assunto que nós estamos falando, que é o objetivo 13, que fala sobre ação contra a mudança global do clima. Acompanhe mais esse vídeo aí para interagir sobre o tema. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Chegou a vez de falarmos sobre o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Sem dúvida nenhuma, este é um objetivo de extrema relevância. Afinal, o aquecimento global coloca a própria vida humana em risco. Séculos de industrialização e ações do homem, como a derrubada de florestas, fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2012, a temperatura global média aumentou em 0,85 grau. Bem, se em 132 anos a temperatura não aumentou nem 1 grau, não precisamos nos preocupar tanto, certo? Errado! Nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. Desde 1990, ou seja, em menos de 30 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram em quase 50%. E as emissões cresceram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que nas décadas anteriores. É preocupante que 17 dos 18 anos mais quentes já registrados tenham acontecido desde 2001. Portanto, o contexto atual é crítico. O aquecimento global tem consequências graves. Ele impacta a agricultura e a biodiversidade e potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor. Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros. É um assunto especialmente sensível para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, como Kiribati, uma nação situada no Pacífico que já adquiriu terras em outros países tendo em vista seu destino iminente, já que a maioria dos efeitos da mudança climática persiste por muitos séculos, mesmo com a interrupção de todas as emissões. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões globais de dióxido de carbono oriundas do setor energético mantiveram-se estáveis de 2014 a 2016, apesar do crescimento econômico próximo de 10% no período. Entre outros fatores, isso se deve aos esforços de mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do uso do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. O combate às mudanças climáticas é um problema de todos, um verdadeiro desafio global. Ele ignora as fronteiras nacionais. Não basta determinado país agir sozinho e zerar suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto seu vizinho age no sentido contrário. Portanto, são necessárias intensa articulação e cooperação. Isso inclui, além dos estados nacionais, empresas, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros atores. Temos que agir agora! Como o próprio ODS 13 diz, devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. É isso aí! Não deixe de ver os vídeos sobre os outros 16 objetivos no nosso canal, curtir e compartilhar. Assim você ajudará o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo, do IBGE Explica, ele contextualiza de forma muito clara para a gente esse objetivo número 13. Então vai aparecer para vocês na tela agora um recorte, justamente do objetivo 13, que o que ele prevê, Ação contra a mudança global do clima. Então ele tem aí, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, E aí fica aquela pergunta, no ar para vocês refletirem junto com os professores, o que nós, quanto comunidade, podemos fazer para reduzir, essa mudança global do clima. Lembrando que esse objetivo, o objetivo 13, ele vem aí com fortalecimento de tomada de medidas, urgentes, justamente para que a gente possa minimizar essas mudanças. E é importante também a gente lembrar que isso gera uma série de impactos. Impactos na agricultura, na natureza, na relação que nós temos com o meio. E quando nós falamos nesse impacto da relação com a agricultura, com a natureza, nós temos que pensar em vários aspectos. E um deles é, por exemplo, que o Brasil ele é um país que economicamente tem grande destaque no setor agrícola. Então, olha só o quanto que essas ações elas vão interferir não só na natureza, quanto também em aspectos econômicos, sociais e políticos. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão,
né? A gente pensar no todo. Então, o que eu, quanto aluno do 6º ano, posso fazer, que o outro aluno também, o outro, a gente faz uma corrente, né? Aí de todo mundo pensando no bem-estar do planeta, né, professor? Exatamente. E para isso vocês vão responder a uma pergunta, vocês vão ter um minutinho aí para responder qual a importância da ação contra a mudança global do clima para o nosso planeta. Respondam no chat e daqui a pouco nós voltamos. Bom, professora Milene, vamos às respostas aí, né? O Nicolas fala porque é para a nossa sobrevivência. A Esther fala para nos proteger. A Sara, sem isso o mundo acaba e todo mundo morre. E o que mais aqui? O Gustavo fala sobre também essa questão da sobrevivência. E o Bradley, nome, para que nos proteja. Eu acho que eles estão naqueles dois cenários, eles estão voltados para o cenário mais pessimista, esses alunos. Mas é importante sim, é importante a gente refletir, pensar, né, no nosso consumo, nas nossas práticas do dia a dia. Então, ainda dentro dessa temática, eu trago aqui para vocês uma atividade que a professora Andréia já trouxe em outra aula, né, que é a Patrulha da Prevenção. A Patrulha da Prevenção é um grupo de alunos de uma escola estadual, que é a Escola Estadual Professor Geraldo Martins dos Santos, a mesma escola do aluno João Pedro do início da aula, e eles fizeram essa ideia, essa iniciativa de um livro, né, um livro de atividades aí com uma história super bacana, que se chama Patrulha da Prevenção, reduzindo o risco de desastres, ações educativas em tempos de mudanças climáticas. Essa atividade foi desenvolvida aí pela campanha Aprender para Prevenir, que é a campanha do Semadem Educação. Inclusive, a campanha está aberta nesse momento. Professores e alunos, aí acessem o site do Semadem Educação, onde nós temos lá todas as orientações. E esse grupo, né, a Patrulha da Prevenção, é o grupo que venceu aí como destaque na categoria Escola em 2019. Então, aí ao lado vocês têm o QR Code de acesso a esse livro de atividades. Embaixo aí nós temos o acesso a uma plataforma super bacana deles que está hospedada, né, no Instagram, que é o @Patrulha da Prevenção, só que sem o cedilho, então fica Prevencão, né? Patrulha da Prevencão. E aí tem o QR Code que já dá acesso a esse livro. Esse livro ele é digital e ele tem aí uma história super bacana que conta a história de alguns alunos. E aí depois tem uma série de atividades, e ao final ele propõe uma atividade aí de um plantio. Então é bem bacana, vale a pena conhecer, né, essa atividade da Patrulha da Prevenção. E também aproveitem para acessar o site do Semadem Educação, conheçam um pouco mais da campanha e também conheçam outras atividades pedagógicas que estão lá nessa página do Semadem Educação. E para que a gente, né, possa ampliar o nosso conhecimento e saber mais, olha, fica aí para vocês uma dica de acesso, né, também é uma matéria do Jornal da Universidade de São Paulo, aí tem o QR Code de acesso, também tem o endereço, uma reportagem do dia 12/2/2020. E aí, para que a gente possa finalizar a nossa aula de hoje, vai ter o GEL no CMSP. Que tal dividir o que você aprendeu com os outros estudantes? Utilize a hashtag GEL no CMSP, coloque seu primeiro nome, ano, né? O série, no caso de vocês, é ano, o nome da escola, para que a gente possa
encontrar as atividades que vocês estão postando aí nas redes sociais. Utilize a hashtag GEL no CMSP e a hashtag eu no CMSP. E para a gente poder finalizar essa aula, conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Olha que legal, agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Tem aí o endereço e o QR Code. Lembrando que a atividade de avaliar é uma atividade de responsabilidade. Nós vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença do professor Antônio. Eu que agradeço a participação de todos no chat. Até a próxima e tenham um bom dia. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.